entendimento aí que a gente vem tido, né? A gente tem feito um trabalho específico aí com a região de São Paulo e com a liderança da Silvana e também dos outros representantes locais aí do Divisa. Então, acho que a gente está conseguindo, mesmo num momento difícil, equacionar e ter o atendimento, né, que a população precisa. Algumas regiões com mais dificuldades, outras com menos dificuldades. Nos últimos períodos aí, nós conseguimos receber alguns aportes da mantenedora, o que vem garantindo efetivamente aí o nosso nível de atendimento, mas as dificuldades são muitas, né? E agora esperar as novas diretrizes que virão da nova liderança, para a gente saber o futuro da Postal Saúde. Qual é o futuro? Não sei, Silvana, vocês querem colocar alguma coisa, algum questionamento que eu responda especificamente? Aí mete o pau. Descredenciamento. Deixa eu agradecer o convite, né, da Silvana, e sempre colocar à disposição em massa para todo debate aí que for necessário e oportuno. Chama um peixe lá para ficar na mesa. Bom dia, está me ouvindo? Estou te ouvindo bem, Silvana. A grande dúvida dos trabalhadores é a mensalidade respeitada eles querem entender que você está descontando e é para eles. Eu gostei que você explicasse mais da questão do. Perfeito, então conseguindo me ouvir, né? Sim, fala aí. Sim. Esse é um questionamento importante que é bom esclarecer. Dentro do pagamento relativo aos nossos custos para assistência à saúde, uma parte quem paga é o empregado e outra parte quem paga são os correios. Então, dentro desse valor, em torno de 35% na prática, em torno de 35% quem paga é o empregado e 65% da mensalidade quem paga é a empresa, a mantenedora, nos repassa. Então, a receita da postal ela é constituída de dois veículos, assim eu posso dizer. Esses 35% que são retirados dos empregados e os 65% que a empresa nos paga com a receita que ela ganha com a venda dos produtos e a comercialização de logística que ela tem. Então, os Correios, dentro de determinado período aí, do mês, passa para nós os 35% do empregado, mas ele está com dificuldade de pagar a completude dos 65% da parte dele. Por isso a sensação do empregado que ele tem um desconto e não tem um atendimento, que a mensalidade é um somatório de parte dos empregados e parte dos Correios, e a dos Correios é a maior parte. Esse foi o grande problema que a gente enfrentou. A postal ela faz regulação, administra, faz tudo, mas é com dinheiro do somatório, uma parte menor dos empregados e uma parte grande da mantenedora. Por isso a sensação do não atendimento, ou a sensação de que tem um desconto, e realmente tem desconto, mas não tem o atendimento que se espera, porque a mensalidade ela é composta dessas duas partes. Então, cerca de mais de 60% dos Correios, 60% dos Correios, mais de 60% e os outros 35% dos empregados. Isso é importante ser esclarecido. Então, ainda fica devendo, mesmo descontando dos empregados aquele valor, que para ele é um valor considerável ante o salário que ele ganha, ainda não paga a mensalidade assistencial inteira. Isso acabou gerando um débito passado que a gente tem hoje com os prestadores. Qual o valor? Não sei se eu consegui ser claro, Silvana. Ou seja, nós estamos pagando. Alô? Oi, sim. Mas ainda há muita dúvida, principalmente na questão de rede, né? Muito trabalhador não entende o que acontece, principalmente nos hospitais que foram comprados pelas redes, né? Em Vitória, por exemplo. Eu gostaria que você desse uma explicada da nossa rede aqui, que muita região
região, às vezes, os hospitais são suspensos o atendimento, né? Por que a gente não consegue honrar, né? Muitas vezes, o desacordo com esses hospitais e o que está acontecendo na nossa rede? E o que nós, em São Paulo, procuramos vocês para a gente ter um mínimo de cobertura que está tendo hoje? Essa pergunta aí também é importante. O que funciona no Brasil hoje? Os grandes investidores começaram a comprar as grandes redes, começaram a comprar redes e formar grandes redes, seja com fusão ou seja com aquisição, com aquisições. E aí o que acontece? Como nós acumulamos uma lista de débitos e eles têm no Brasil inteiro cerca, sei lá, uma grande rede de 45 hospitais, eles não aceitam nós pagarmos só, por exemplo, a rede de São Paulo. Eles querem pagamento da rede inteira, para que eles possam voltar. Então, o que acontece? Uma grande rede que tem, nós entramos em negociação com ela, nós pagamos um valor mensal para ela, mas ela não tem aceitado voltar com todos os hospitais. Ela aceitou com alguns, mais independentes alguns outros, salvo se a gente paga o débito inteiro. Então isso tem complicado bastante, praticamente quase todas fazem isso. Então, se eu devo lá no Rio Grande do Norte, ela não aceita voltar para São Paulo, quer que eu pague a dívida dela toda para voltar. E o que a gente fez? Dentro de um planejamento aí, com as lideranças aí de São Paulo, a gente acabou fazendo um mapeamento regional, entrando em negociação com grupos independentes, entrando em negociação com algumas redes que foram mais sensíveis, mesmo grandes redes, para que o empregado consiga ter um atendimento bem completo aí no estado de São Paulo. Não consegue toda aquela rede que tinha, mas não fique sem atendimento. Isso daí tem sido bem pontual em São Paulo em razão da negociação que a gente tem feito. Agora, essa daí é uma pergunta bem relevante mesmo. Então, a gente paga mensalmente, só que eles não aceitam voltar com toda a rede, porque eles querem que pague tudo. E aí não consegue pagar tudo hoje. Então isso daí tem acontecido. E o que acontece também, que é um ponto interessante? A Postal não está descredenciando. A própria grande rede é que suspende o atendimento, nem descredencia, mas ela suspende o atendimento ou suspende parte dos atendimentos. Não sei se eu consegui ser claro também, Silvana, quanto a isso. Quer sair? Dinheiro, cara? Não, sim, para mim foi claro. Mas eu acho que a melhor coisa agora é abrir aqui com algumas perguntas de alguns companheiros, né? E você responde. Eu vou estar aceitando o crachá aqui dos 10 primeiros companheiros, por favor. Quem tiver alguma pergunta, está aberto. Não, Francisca, deixa na paz. Deixa na paz. Delegado, pode diretor, beleza. Prioriza a base. Pode diretor. Todos. Prioriza a base. Prioriza a base. Não, priorizar a base, tá? Quem é o primeiro? Edson de Jesus. Companheiro, você entendeu? Você aqui, né? Isso, ele meu nome é Edson. Bom dia, Edson. Eu sou conselheiro da Guilherme. Estou aqui com um ano muito correto. Eu já me experienciei no postal já há uns 3 anos, né? Porque o custo ficou muito alto, cada família era grande e até hoje eu não consegui retornar. A necessidade é grande. Gostaria de fazer uma pergunta. O que você pode fazer para estar melhorando o nosso convênio, reduzindo um pouco a mensalidade para que a maioria que saiu possa estar aderindo para fortalecer o Postal Saúde? Como você disse que hoje a maioria das pessoas que estão, são pessoas que estão doentes e o custo é muito alto, vai ser difícil fechar essa conta. Temos que ter um trabalho para poder resgatar as
pessoas que não necessitam, hospitais muito mais precisam do convênio. Ciência, o nosso tá tem um hospital louco, na leste. Edson, oi. Você vai lá com a sua mulher, chega lá, o cara falando muito bem dele, porque tá descredenciado. Pode só, eu fico com medo só de esquecer, não consigo anotar, porque hoje. Ele tá dirigindo. Faz reunião. Então já responde esse Pergunta pra ele. Ô Edson, a tua pergunta é bem pertinente. O que a gente enfrenta no plano de saúde, que eles chamam de seleção adversa? Na verdade, as pessoas que mais precisam ficam e custam mais, e as pessoas que menos precisam saem. Porque os jovens não ficam, no Correio não tem tanto jovem assim, mas isso acontece geral no plano de saúde. Então, o momento mais difícil que a gente tem, que a gente vai vivenciando, e às vezes a gente não tem dinheiro para pagar o plano de saúde, né? Que provavelmente aí foi o teu caso. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aproveitar essa oportunidade, que não foi das melhores, para a gente selecionar uma rede específica com uma boa negociação para ter um plano de saúde mais barato. É isso que a gente precisa de fazer, entendeu? E a gente, nesse sentido, já fez isso com o trabalho que a gente delineou. A gente já consegue trazer uma economia. Isso traz uma economia geral, tanto para os Correios quanto para os empregados, e a gente cria uma forma de retorno. Outra coisa que a gente precisa fazer, aí, e obviamente conversando com a mantenedora, se essa for a visão técnica que está chegando agora, é uma discussão de um plano de saúde para agregados. E é uma rede mais qualificada, diferenciada, que não tão ampla, que tem um custo mais barato. E outra coisa que a gente talvez possa discutir aí também, e que a ANS já vem tratando, é que a gente consiga pelo menos incluir aí dentro não seria bem um plano de saúde, mas talvez um cartão de benefício que pelo menos você consiga fazer consulta, entendeu? Ou tem acesso a consulta mais barata, que não pode ficar sem nenhuma cobertura de saúde. Para você que são familiares, isso é bem preocupante, sabe? E você pode ter certeza que a gente se incomoda com isso. Mas é uma rede nova, aproveitando a oportunidade, ainda que não tenha tudo que se tem ou tudo que se tinha, mas que seja pagável dentro do desconto salarial de vocês. Acho que a gente precisa ter uma coisa mais ajustada, até porque esse é o correto mesmo, tá bom? Obrigado pelo respeito. Eu estou fazendo uma pergunta para você e agradecer a sua resposta. Bom, é o Renato José da Silva, do CDD no Laboratório. Bom dia, companheiros e companheiras. Tudo bem? Bom dia, senhor Eli. Então, senhor Eli, a gente está vendo a situação que a gente está passando nos últimos meses, né? Mais especificamente, no ABC a gente tem passado dificuldades muito grandes com essa questão de convênio, de cortar o atendimento. A gente está com problema principalmente com a rede do Partida, né? Que é uma rede que agrega muita gente ali no ABC e eles não estão atendendo, né? E assim, talvez eu esteja simplificando demais a situação, talvez seja uma visão de quem não está por dentro, mas não seria o caso da gente começar a voltar a pensar em ter ambulatórios do Correio, para pelo menos esse atendimento básico possa ser contemplado pela gente? Não seria uma ideia a se pensar? Ou se caso tem alguma coisa já nesse sentido, o que o senhor pode passar para a gente? Muito obrigado pela atenção. Oi, Renato, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. Eu acho que, não sei se isso daí seria o foco de dentro do Correio, mas a gente poderia fazer um convênio com alguém da região para dar esse atendimento, né? Porque o que acontece? O Correio tem muita restrição hoje até de concurso público, né? E aí talvez dentro dos Correios toda uma logística nesse sentido hoje tenha mais dificuldade, e há também restrição até por vigilância, alguma coisa.
nesse sentido de ambulatório, mas acho que a tua ideia é inteligente. Eu acho que a gente poderia sim pensar, talvez nessa região aí, arrumar um prestador específico, fazer um contrato específico para ele dar um atendimento primário e secundário. Assim, por isso que é bom o debate, né? Porque sempre surge uma ideia que é relevante. Eu acho isso daí uma discussão interessante. A gente tem discutido isso daí, em certo sentido, com a Silvânia Cudivisa. Fez uma primeira clínica de atenção primária em São Paulo. Há um pedido já em um estudo para a região lá da Vila Leopoldina, e a gente poderia ver a contratação talvez de algum prestador independente, que a gente encontrasse um preço justo para dar um atendimento básico, né? Porque se a gente for pensar, em geral, as pessoas precisam, 75% dos atendimentos não são hospitalares. Eu acho que a ideia é pertinente, viu, Silvânia? Acho que a gente deve discutir sim para o ABC alguma alternativa. O que acontece? São Paulo é muito grande. Eu confesso que antes de conhecer São Paulo, eu até subestimava um pouco o desenvolvimento da saúde no estado, que às vezes São Paulo, para atravessar uma rua, 1 hora. É diferente de Brasília. São Paulo e Rio de Janeiro são muito complexos, mas São Paulo é o pior. Então, ante a complexidade de São Paulo, acho que a gente pode pensar em alternativas. Não posso falar pelos Correios, mas talvez contratar um prestador externo que faça esse atendimento e seja um ponto focal para o beneficiário. Entendeu, Renato? Mas acho que é assim, porque Bom dia, companheiros, companheiras. Bom dia, Celino. Pergunta que fica em meio a toda a frustração que os funcionários têm com a falta de conseguir um atendimento em meio à necessidade, uma outra dificuldade que a gente tem, e principalmente como representante dos funcionários, é que a gente tem informação para passar para eles o porquê do motivo de não conseguir o atendimento. Como o senhor começou na sua fala, a gente tem a dificuldade de ter um desconto de 35%, que é repassado por Postal Saúde, e no caso os outros 65%, que o Correio não repassa. Isso acho que é uma informação importante que não chega para a gente, e até a gente saber uma forma de como a gente passar isso, como prova mesmo, para aquele funcionário que está tendo desconto de 35%, mas não consegue o atendimento. Porque até então, para ele, como está sendo descontado da sua folha de pagamento, as coisas estão tudo certo, está tudo funcionando, só tem a dificuldade de não conseguir ser atendido. Como que eu explico isso para o funcionário dentro da base, dentro do CDD? Obrigado. É difícil a explicação. Agora é importante eu pontuar. Oi. Só para te ajudar aí na resposta, eu gostaria que você falasse qual é o valor do custeio do nosso programa em São Paulo e quanto a empresa tem aportado para nós. E quais são os grandes hospitais, se você lembrar aí, qual é o valor? Vamos lá, Beneficência Portuguesa, por exemplo. Qual é a média que nós temos que... Qual é o custeio, né, mensal? Vou tentar esclarecer aqui. Agora é importante só fazer um adendo aí que, na verdade, a parte do empregado é 35, o Correio paga, e do Correio é 65, mas ele paga grande parte desses 65. Então, hoje em dia, desse valor aí dos 65% dele, deve pagar uns 50%. 50% não de 65%, 50% do total. Ele paga 56%, 50% do total do dele. Então fica um débito pequeno. Hoje, isso daí desde uns 3 meses para cá, tá? Antes pagava menos, devia pagar vocês 35% e ele está colocando 35% também. Mas depois de janeiro, março, junho, mais ou menos junho, ele começou a pagar mais. Mas ainda tem uma diferença considerável a ser paga. E hoje a gente briga não é nem pelo dia a dia, é pelo acúmulo do passado. Eu consigo pagar as contas no dia a dia, mas preciso administrar todo o débito passado que gerou. Eu vou dar mais ou menos em números assim. A nossa conta mensal hoje, com a saúde, ela é em torno de 190 milhões e a gente recebe 185 milhões e a gente está recebendo 160. Então a gente tem todo mês um déficit aí hoje
no passado era maior, mas hoje um déficit de 20 milhões. E eu vou falar em números aí para vocês, só para vocês terem ideia. A gente paga, isso eu estou falando do Brasil, a gente paga beneficência portuguesa por mês, a conta dele é em torno de 6 milhões, só beneficência. Só beneficência aí em torno de 6 milhões. Então, um hospital, então as contas são altas, as contas hospitalares são altas, os débitos deles também, que eles precisam administrar, é muito alto. Então a gente vê uma Redditor aí, a conta da Redditor, Redditor Brasil, antes do nosso problema aí, financeiro com o plano de saúde, em torno de mês 20 milhões. 20 milhões por mês, só o grupo DO. 20, 25, às vezes 30 milhões, só o grupo DO. Hoje, por mês com o grupo DO, está em torno de 10, abaixou para 10 já. Mas era em torno de 25, 30. Então é importante ficar claro isso daí, que ele tinha que passar 65, mas ele já passa grande parte de 65. Então, em números assim, de 185 a gente recebe em torno de 160. Então tem um déficit aí de 20 milhões hoje, mas tem todo um passado que acumulou aí mais de 300 milhões hoje, em torno de 360 milhões a gente tem acumulado de déficit no Brasil, entendeu? Então agora como que explica? É difícil a explicação, eu acho que mais que a explicação é a gente precisa dar e continuar trabalhando para que haja o atendimento. E aí eu posso falar com vocês aí com convicção, tá? Um momento muito duro mesmo. A gente tem sido muito questionado, mas os atendimentos, e eu consigo mostrar isso em números, eu posso passar para vocês aí, para as lideranças de vocês, os atendimentos estão ocorrendo, eles não estão ocorrendo nos locais que as pessoas tinham o hábito ou que gostariam que ocorresse, mas os números demonstram, os números internos que a gente tem, que os atendimentos estão ocorrendo em outros locais, infelizmente, né? Tá passando pano. Não sei se eu consegui responder tudo. Não. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eli. Gostaria de fazer uma pergunta para você, né? Foi um tema aí até passado pela Marielle, né? Que passou antes de você entrar. Está tendo uma expiação, está permanecendo, muitas das vezes apenas trabalhadores estão doentes. Eu sou uma das pessoas que me desfiei do governo, né? Por quê? Para mim, a prestação da mensalidade estava alta e essa coparticipação também estava alta. E toda essa questão está se transformando em ordinário. Por quê? Vendo essa questão, os que não estão doentes têm a grande probabilidade de continuar se inscrevendo. Vocês estudam a possibilidade e tem um prazo para isso, de agir diretamente nessa mensalidade e reduzir essas coparticipações para você atrair mais funcionários para melhorar a captação de recursos. A dívida que Eu não tem. gosto de vir nesses bagulhos, capaz que não sei. Pergunta pra O Wellington, né? o cara tá Obrigada, devendo. gente. Pessoal, as inscrições estão O estudo encerradas, já está tá? pronto. O estudo está pronto já, a gente já tem tudo montado. A gente tem pelo menos 2 a 3 estudos sobre isso já montados, nós já tínhamos até. E a gente está esperando agora a possibilidade de conversar com as novas lideranças com a nova liderança do Correio sobre isso. Até o diretor Getúlio tem atuado de forma árdua nisso e está imbuído nessa resolução. Tá importante eu destacar o tanto que o Getúlio tem trabalhado nisso, tem cobrado bastante, mas eu acredito que terça-feira a gente já vai ter uma primeira conversa sobre isso, mas já tem uma modelagem pronta que já traria uma economia sim, tá? E alternativas. Então eu tenho lá o colega do... Mete o pau aqui. Tá funcionando? A mãe dele estava no convênio, né? Ele continuou no convênio, a mãe dele estava pagando, só que a mãe dele faleceu faz 2 anos.
e está descontando dele na folha. Aí a dúvida dele é até quando ele tem que pagar, quanto ele tem que pagar. Essa é a dúvida dele. De muita gente aqui, tem pessoas que faleceram. Você tem que mandar uma carta pro postal. Pai, esse caso aí, talvez fosse importante mandar para nós o nome dele, de escrito, para a gente fazer o levantamento do que está acontecendo. Se for possível passar para as lideranças aí, eles encaminham para nós, a gente faz o levantamento, faz o estudo do caso concreto dele. Pode ser assim? Obrigada, Eli. Não, eu vou encaminhar isso aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Bom dia, sou Jair, não sou Bolsonaro. Eu disse, a dúvida dos trabalhadores é qual a ação direta que o senhor, junto com o grupo de estudo, estão fazendo para resolver esse problema da descredenciação e da mensalidade e da coparticipação. Já foi feita essa pergunta, cara? Perfeito, a gente já tem uma rede toda montada, O cara já tinha que estar traz aqui. uma economia imediata, está toda montada. E aí a gente vai, e algumas outras alternativas também. E a gente deve estar levando, a pedido até do diretor Getúlio, na semana que vem. Eles estavam esperando algumas definições de futuro dos Correios, porque isso daí é uma pauta importante e a partir daí a gente tratar com a Postal Saúde um encaminhamento para que traga alguma coisa que é adequada para os empregados e para os Correios. A diminuição de mensalidade ela é boa para os Correios e boa para os empregados, obviamente com acesso, qualidade e preço justo, mas já temos uma rede toda montada já. Qual a rede? Traga reflexo de diminuição em tudo. Bom, o próximo aqui, na sequência, o Bruno. Pode vir o Bruno aqui. Oi, Nino, está terminando aqui, só tem mais 2 pessoas, tá? Daí depois que você terminar, a gente toca aqui. Vai dar hora do almoço já. Bom dia a todos. O maluco vai para a reunião do cedo, hein? Olá, bom dia a todos. Bom dia. Uma dúvida. A nossa mensalidade média descontada é 30% sobre a folha de pagamento. Aí você falou que a empresa tem desconto de, aliás, 75% que é pago e 35% que é custeado pelo empregado. 65. E você falou que tem um déficit. Qual é o valor desse déficit? Acabou 300 milhões, mano. Só deixar claro que não é descontado 35% do salário do empregado. Ó, ajuda É aí, o diretor. Vai dar em média. Não, eu não sei quanto que é do salário do empregado. Eu estou falando que os empregados arcam com 35% do custo de saúde. Isso. Entendeu? É do custo de saúde, não é, eu não sei quanto que é descontado do salário. Eu estou fazendo uma análise do custo de saúde. Hoje o débito que a gente tem no mercado está em 360 milhões. 360 milhões. É 400 agora. Existe uma política de negociação? Isso, essa é a pergunta. Na verdade, o que acontece? A gente já vem negociando, porque se a gente não negociar, ele não atende para frente. Então, por exemplo, o beneficente português, eu tive que pagar. Eu atraso um mês, tudo, mas eu tive que pagar débito. O grupo Total América, eu tive que pagar. O problema da negociação com essas redes é o seguinte: ele já emitiu a nota fiscal. O cara, quando me cobra, ele já emitiu a nota fiscal. Ele já pagou imposto sobre o que eu não paguei para ele. Então, negociar é muito difícil. Ele não quer diminuir o valor. E eu entendo. Pensa o seguinte: o cara teve um serviço aí comigo de 1 milhão. Ele emitiu nota fiscal em cima do serviço de 1 milhão. E aí eu chego para ele e falo: eu quero negociar, não posso te pagar 1 milhão. Eu vou te pagar aí 500 mil. Ele não aceita. Ele fala: cara, eu emiti nota fiscal em cima de 1 milhão, eu paguei imposto em cima de 1 milhão. Eu não consigo diminuir o valor. Então as negociações são negociações difíceis em razão da dinâmica da saúde. Mas a gente já vem pagando parcelado as grandes redes. Eu pago a Redditor todo mês 10 milhões. Todo mês 10 milhões. Já não estou aceitando, estou querendo 12.
Mas todo mês eu pago 10 milhões. Então, para tudo funcionar para vocês aí, para tudo funcionar não, para vocês continuarem sendo atendidos, eu já tenho negociação do passado para continuar sendo atendido no futuro, E ao mesmo tempo eu tenho que reduzir o futuro e tenho que pagar o passado com dinheiro que entra que não paga todo o futuro. É complexa a negociação. Mas é importante você saber que, como a nota fiscal já foi emitida, o cara não aceita reduzir o valor dele. Então as minhas negociações são: quando que eu vou te pagar? É em geral parcelamento, não é desconto. Os caras não dão desconto. É em geral parcelamento, entendeu? Então o nível de complexidade grande. Mas hoje o nosso débito está em torno de 360 milhões. Passaram em outros consultórios, principalmente questões psicológicas, só que foi desiniciado, e aí ele foi, pagou do próprio bolso para estar passando no médico, porque fazia tratamento há 10 anos com o mesmo médico. Só que aí eu vou pedir um reembolso novamente, só que o postal de saúde não conseguiu o reembolso, porque ele tem a outro consultório que está fazendo. Só que para ele fazer todo o tratamento novamente com outro médico seria complicado, entendeu? Eu queria saber se vamos fazer uma flexibilização referente a essa situação, para o postal de saúde estar reembolsando o dinheiro para as pessoas que vão fazer tratamento no ambulatório que fazia anteriormente, para não estar fazendo tudo de novo em outro ambulatório que a pessoa não sabe como é que está o tratamento da pessoa, entendeu? Entendi. Me parece que nesse ponto que você colocou, se for exatamente dessa maneira, tem um erro total aí. É importante pegar o nome dele até para investigar isso, porque ele tem o direito de escolher onde fazer e utilizar-se da possibilidade do reembolso. O reembolso não é integral, é uma tabela específica. Mas se não está havendo reembolso por causa disso, aí tem algum erro da postal. Se puder passar o nome para a gente averiguar. Tá bom, vou pegar, porque eu mesmo ajudei ele que está fazendo reembolso pelo aplicativo e mesmo assim não deu certo. Então eu vou passar então para o sindicato, para alguém que vai estar em contato com você, para estar resolvendo essa situação, tá bom? Por favor. Oi, obrigado. Próximo. Próximo aqui é o Rodrigo e por último o Genilson. Bom dia a todos aí. Bom dia. Meu nome é Rodrigo, sou o CDD Morumbi. Gostaria de fazer uma pergunta. Existe algum controle? Porque assim, eu me desfilei e eu fui fazer uma consulta à vista, o valor foi muito menor do que o Correio paga para os hospitais, né? Existe esse controle, existe uma auditoria, uma tabela, para saber se eles cobram o valor real ou se eles mandam a nota e vocês pagam, e qual é o valor que só o Correio deve dentro desse montante de 300 milhões. Ufa, saiu a pergunta. Saiu a pergunta. Deixa eu falar contigo. Tem um controle sim. A gente tem contratos assinados, tabelas, né, de negociação com cada prestador, né? Então precisaria olhar esse caso específico. Se você puder me passar, eu gostaria de ver, para ver se alguém não está desempenhando o trabalho devido. Para mim é importante, para eu ver o quanto que pagou no particular, porque em tese, né, o nosso tem que ser mais barato que o particular. Isso daí eu não tenho dúvida. Então, se puder me passar esse caso para investigar, mas tem toda uma área de regulação, tem toda uma área de faturamento, tem gente que trabalha na negociação, tem toda uma rede para que isso daí não aconteça. Se não puder passar, eu agradeço. E o valor que do Correio é todo esse aí é dos Correios, todos 360. 100%. Vai pagar quanto? Mano, se não tiver dinheiro extra, vai pagar. Qual vai ser a diretriz, né? Já estão falando aí que o cara vai querer cortar Bom dia. Como é que ele vai pagar mais? Bom dia, Eli. Bom dia. A questão é coisa rápida. Quando a gente usa, até mesmo deixa de usar, quando não usa a Postal Saúde, a cobrança chega para nós. Queria saber de que maneira que é cobrado da empresa e de que maneira
a empresa, vocês podem fazer que a empresa tenha esse compromisso também de pagar, porque todo mês é descontado no holerite lá do trabalhador. Só que o que a gente entende que essa conta aí é da empresa. Então, e de que maneira vocês estão cobrando